Bom, pessoal, então considerando essa evolução contínua, né, historicamente falando, do processo evolutivo do Brasil, a gente poderia considerar então o Brasil colônia até 1822, depois da independência nós temos aí o Brasil Império, e durando até 1889. Depois da proclamação da República, em 1889, nós temos ali de imediato dois governos militares, e depois o que conhecemos como política do café com leite, que dura até o ano de 1929. Em 1930 a gente tem aí a eleição pelo Colégio Sul-Rio-Grandense de Getúlio Vargas, colocando fim nessa hegemonia São Paulo-Minas Gerais, que caracterizou a política do café com leite a longo prazo, nas décadas anteriores, melhor dizendo. E após a década de 30, muitas transformações começam a acontecer no Brasil, e uma de cunho geográfico que eu destacaria aqui é a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E nas décadas seguintes, aos anos 30, na década de 1940, o IBGE já cria a primeira forma de regionalização do território brasileiro. Então a gente vai ver aí que gradativamente, ao passar das décadas, uma série de formas de regionalização do Brasil foram criadas pelo IBGE. Inclusive, elas evoluíram e se diferenciaram do que a gente conhece hoje. Hoje, por exemplo, quando a gente considera a região administrativa do IBGE, nós temos a região norte, a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Em outros contextos, tivemos outras regiões, inclusive com outros nomes. Tivemos dentro de determinadas regiões estados que hoje eventualmente fazem parte de outras, e isso tudo foi gradativamente mudando à medida que esses estudos foram sendo aperfeiçoados. Hoje, como já dissemos, a regionalização administrativa do Brasil, proposta pelo IBGE, ela caracteriza o Brasil sendo distribuído em 26 estados e mais o Distrito Federal, os quais estão dispostos em 5 regiões. Sendo essas, como já disse, a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, região sudeste e a região sul. Porém, vale citar que quando a gente fala de formas de regionalização, nós estamos falando apenas de uma maneira de agrupar, de dividir uma dada localidade de acordo com que cada uma dessas subdivisões tenham similaridades entre si e ao mesmo tempo se distingue das demais. Esse é o processo de regionalização. Então esse agrupamento, essa organização que se dá por meio das regiões, elas devem considerar uma coisa. Então as categorias que são escolhidas a partir disso, as classes, ou as regiões, melhor dizendo, porém, para que eu possa regionalizar, para que eu possa dividir um dado território, eu preciso ter critérios bem claramente definidos. Então, por exemplo, o IBGE considera os aspectos socioeconômicos, bem como as características naturais. Esses são seus principais critérios, dos quais, partindo disso, ele resolve subdividir o Brasil em 5 regiões distintas. Porém, essas não são as únicas possibilidades de regionalização do Brasil. Eu citaria ainda algumas outras aqui, as principais pelo menos, onde a gente poderia destacar a divisão por complexos geoeconômicos. Essa, por sua vez, foi desenvolvida pelo geógrafo Pedro Pincha Geiger, na qual ele divide o Brasil em 3 grandes complexos. E nesse caso, esses complexos geoeconômicos eles estão associados com a região amazônica, com a região nordeste, e todo o restante, parte do centro-oeste, parte do sudeste e parte do sul, integram juntos o que é conhecido como região centro-sul. E uma outra coisa importante da regionalização do Pedro Geiger, é que ele não respeita necessariamente os limites de cada um dos estados, como é o caso da regionalização do IBGE. Na regionalização do IBGE nós não vamos ver nenhum estado cortado ao meio, tendo uma parte dele em uma região e uma parte em outra. Isso acontece na do Pedro Geiger. À medida que ele considera como critério para regionalizar o Brasil, sobretudo os aspectos socioeconômicos, então, obviamente, as condições socioeconômicas do Brasil, elas estão associadas a um quadro natural, a um quadro de colonização. E, por exemplo, o norte de Minas Gerais, ele tem uma realidade muito mais parecida com a realidade nordestina do que com a realidade do sudeste. Então é por isso que quando a gente observa na regionalização do Pedro, a gente observa o norte de Minas Gerais fazendo parte da região nordeste e o restante de Minas fazendo parte da região centro-sul. A mesma coisa acontece no Mato Grosso. A realidade histórica do norte do Mato Grosso ela está condicionada pela realidade da floresta.
Então isso faz também com que ele divida o norte do estado do Mato Grosso e coloque-o na região amazônica, e o restante está inserido, por sua vez, na região centro-sul. Então essa é uma das grandes distinções da teoria da regionalização dos complexos geoeconômicos, né? Porque ela permite com que um estado seja dividido, tendo uma parte integrante em uma região e uma outra parte integrante em outra região. Isso, obviamente, de acordo com suas principais características socioeconômicas, que, por sua vez, são reflexo, né, desse quadro natural, bem como dessas condições de ocupação, de colonização, que permitiram que uma ou outra região se desenvolvesse mais ou menos do que as demais. Tá? Uma outra forma de regionalização do Brasil que merece muita atenção é o conhecido como os 4 Brasis, né, proposta pelo geógrafo Milton Santos. Aí nessa ele divide o Brasil em quatro regiões, né, como o próprio nome já diz. E é interessante que nessa o Milton ele utiliza como principal critério a propagação, a difusão, né, dos meios tecnocientífico-informacionais. E aí então ele divide o Brasil em região amazônica, em região nordeste, em região centro-oeste e em região concentrada, que reflete a uma parte do sudeste e ao sul do Brasil. Então, nessa regionalização, por exemplo, que nós temos aí 4 categorias, 4 classes ou 4 regiões, nós temos como principal critério o desenvolvimento, a propagação, né, desses meios tecnocientífico-informacionais. Então, se a gente considerar, por exemplo, a região concentrada, ela é ininterrupta, conectada por meio desses recursos todos, né, as fibras óticas, todo o sistema de conexão, né, as infovias estão plenamente instaladas nessa região. Por outro lado, no Nordeste nós não vemos, né, uma homogeneidade, né, uma difusão em uma escala tão elevada quanto da região concentrada. E isso, obviamente, se deve a fatores históricos de colonização, a questão da própria demanda. Né, e se considerarmos a Amazônia, que também tem uma redução drástica se comparado às outras regiões do Brasil em relação a isso tudo, isso não se deve necessariamente aos mesmos fatores do Nordeste. Por exemplo, na Amazônia nós temos aí a questão da não necessidade, né, de outros tipos de atividades que não estão respaldadas, né, no advento desses meios tecnocientíficos, embora, obviamente, existem ali rugosidades, como é o caso, né, de uma peculiaridade dentro da região amazônica, que é a Zona Franca de Manaus, né, e ali esse aparato todo se faz presente. Da mesma maneira, se a gente considerar o centro-oeste do Brasil, esses meios ali estão, mas obviamente subordinados pela região concentrada. Ali nós temos informações de satélite auxiliando no controle do clima, maquinários extremamente automatizados, né? Tudo isso que é produzido ali, sendo inclusive negociado em bolsas de valores como commodities. Então toda essa distribuição, né, desses recursos técnico-científicos e informacionais pelo Brasil se dá diferente, e o Milton aí identifica, né, 4 regiões bem específicas. Retomando mais uma vez, ele chama de região amazônica, região nordeste, região centro-oeste e região centro-sul. Tá? Então não esqueçam que quando tratamos de regiões, nós precisamos, antes de qualquer coisa, saber quais são os critérios utilizados para que cada uma das regiões ou sub-regiões possam ser apontadas aí. Por hoje ficaremos por aqui. Na nossa próxima aula daremos continuidade com o grupo 8, tá bom? Com o módulo 8. Um abraço a todos.